vereadoras e vereadores. No dia de hoje, gostaria de falar sobre exatamente a data que marca o 13 de maio. A gente agora, dia 13 de maio é o dia da abolição formal da escravatura no Brasil, é um dia que é lembrado nas escolas públicas, no calendário oficial do nosso país. Mas eu gostaria de falar aqui para vocês, para nós pessoas negras, para nós pessoas do movimento negro, para nós antirracistas, a gente fala que o 13 de maio é o dia da falsa abolição. E por que o dia da falsa abolição? Porque, infelizmente, hoje no nosso país, inclusive na cidade de São Paulo, a gente ainda tem vestígios, a gente ainda tem estruturas que são típicas de um regime escravocrata. A gente tem ainda uma desigualdade racial gigantesca no nosso país, basta ver a própria conformação dessa Câmara de Vereadores, as pessoas negras têm muito mais dificuldades de acesso a espaços de poder, de acesso a espaços de bons empregos, existe uma desigualdade social e também racial gigantesca no país. E a gente sabe que a data da abolição da escravatura não representou, de fato, uma política de integração da população negra, da população ex-escravizada na sociedade brasileira. Pelo contrário, é uma data que marca as tentativas de exclusão do povo recém-liberto da escravidão, mas que segue sendo barbaramente colocado de lado ou colocado por baixo do Brasil. É muito importante a gente, como vereador, falar sobre isso, porque eu queria falar de um dos aspectos da exclusão da população negra e da população ex-escravizada. Aqui na cidade de São Paulo, que é a maior cidade do país, a gente tem uma série de homenagens, de monumentos, de ruas que contam a história da cidade. O território da cidade, a maneira como nós organizamos o território, a maneira como nós homenageamos, glorificamos os nossos heróis, contam sobre a história. E hoje, na cidade de São Paulo, a cidade está organizada para contar o que a gente chama de história oficial, que é a história dos vencedores. Mas nesta cidade não é contada a história dos vencidos, a história dos resistentes, a história da população negra, escravizada e também da população indígena. Isso é muito importante. A história dos que oprimiram, dos que exploraram, é até hoje extremamente louvada na cidade de São Paulo, é celebrada na cidade de São Paulo. O que a gente tem são monumentos, homenageando aqueles que fizeram um sistema que até hoje a gente sofre, que é um sistema escravocrata, que é um sistema de colonização, que fez chegar o Brasil até onde ele está. Então, eu queria debater com vocês que a nossa organização de cidade fala muito sobre isso. A gente homenageia os bandeirantes, mas não homenageia as populações indígenas que resistiram bravamente à colonização. A gente homenageia os escravocratas, mas não homenageamos, por exemplo, os construtores negros e negras da cidade de São Paulo. A gente não fala os nomes das mulheres negras que fizeram movimentos sociais, movimentos populares, que construíram e constroem essa cidade. Eu não sei se os senhores sabem, mas não existe nenhum monumento de uma mulher negra, nenhum busto na cidade de São Paulo. O único que tem é da Mãe Preta, no Largo do Paissandu, que é uma mulher sem nome, que é chamada de Mãe Preta, porque, não é uma referência a nenhuma mulher em específico. Então, a história das pessoas que construíram essa cidade, construíram por baixo, pela base, e ainda constroem, é esquecida, é apagada. Isso se repete na história dos bairros. Por exemplo, na região ali do Bexiga, da Moca, muita gente comenta que tem ali uma influência europeia, uma influência italiana, e de fato tem. Mas ninguém conta que ali existiu o quilombo, que era o quilombo do Bexiga. Ali a região da Liberdade, por exemplo, que é uma região que hoje é relembrada pela sua participação de populações orientais, é uma região que se chama Liberdade, inclusive pela quantidade de ex-escravizados, escravos libertos que ali moravam. Ali na Liberdade se localiza até hoje o Largo da Forca, a Igreja dos Aflitos, a Capela dos Enforcados, porque era onde ficava o pelourinho da cidade de São Paulo. Essa história é apagada continuamente. No bairro do Jabaquara não se fala que ali existia um quilombo com centenas de resistentes, homens e mulheres que batalharam contra a escravidão nesse país. Então, eu gostaria de falar para os senhores que é o momento da gente resgatar essa história que é apagada a todo momento. Nós precisamos resgatar a história real da cidade de São Paulo, de homens e mulheres
indígenas e negros que construíram grandes monumentos, que trabalharam por essa cidade, que resistiram às formas de opressão, de perda de liberdade, de escravidão e que hoje estão esquecidos. Não, vereadora. Então eu queria falar para os senhores de um PL que estou apresentando, estou concluindo, vereador, que é um PL de número 47, que a gente chamou de São Paulo é só o preto indígena, que é um PL que eu estou conversando com diversos vereadores, pretendemos apresentá-lo e votá-lo em breve, que fala sobre a ressignificação dos espaços e das homenagens na cidade de São Paulo. A população negra e indígena quer ser homenageada na cidade de São Paulo e a gente não pode, nesse momento, seguir uma construção de cidade que homenageia os que nos exploraram e os que fizeram o nosso país chegar onde está. Então, eu vou, nas próximas semanas, falar com os senhores sobre o PL 47, São Paulo é solo preto e indígena, para falar sobre território e memória. Tem uma frase que eu queria finalizar, que é o seguinte: um genocídio, para ser consolidado, precisa ser esquecido. E por isso, falar de memória é falar sobre a defesa da vida de agora. Muito obrigada. Próximo.